Hoje a palestra do nosso irmão Fábio, que está aqui já, chegou cedão, né, Fábio? Chegou cedão porque o trânsito de São Paulo está complicado. Então a gente... Alguém pela primeira vez? Não? Primeira vez ninguém, né? Só antigo, toda hora. Então vamos fazer a nossa prece e a gente já passa a palavra para o Fábio. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Vamos agradecer a Jesus Cristo, nosso irmão maior, ao nosso mentor espiritual da nossa casa, o Lucas de Bassanufo, a todos os mentores da casa, Sheila, Mineia, Maria Franco, Bezerra de Menezes, nosso querido Chico Xavier, toda a equipe espiritual, que nós possamos estar com os corações e mentes abertos ao ensinamento do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e que este ensinamento possa consolar os nossos corações que tanto necessitam dessa luz. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Faz a palestra. E a chuva cai. Boa noite a todos, a todas. Uma alegria poder estar aqui mais uma noite, para que a gente possa juntos conversar mais um pouco sobre o nosso papel, o que viemos fazer aqui na Terra, e o incentivo, a ajuda extraordinária que o Mestre Jesus deixou para cada um de nós, para que a gente pudesse ter êxito nessa nossa missão aqui na Terra. E para isso, no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o tema que a Isabel passou lá, que é o desprendimento dos bens materiais. Este capítulo, esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 16, aonde o capítulo diz que a gente precisa definir a quem nós queremos servir nessa vida nossa. Se nós queremos servir ao mundo, às coisas mais materiais, a Mamon, que está lá no título, porque Mamon era conhecido como Deus do dinheiro, das coisas materiais, onde as pessoas levavam suas oferendas mais materiais para este Deus Mamon, lá da antiguidade. Se nós queremos servir, então, ao nosso Deus, aquele Deus que Jesus nos indicou, que é o Pai, que é o nosso Criador, ou se nós vamos ficar com as coisas mais materiais. E nós precisamos fazer essa decisão da nossa vida mais rapidamente. Porque, não sei se é motivo, mas é questão que nós devemos nos preocupar. A gente já se perguntou, puxa, se eu desencarnar hoje, o que vai acontecer comigo? Eu vou sumir? Isso que eu carrego aqui, esse meu pensamento, isso vai desaparecer? Isso vai ter uma continuidade? Já pensaram nisso? Não é? Então, muitas vezes, a nossa angústia, a angústia da pessoa que está ali para desencarnar, é porque ela tem dúvida no que vai encontrar do outro lado, no momento desse desligamento nosso com o nosso corpo físico, que vai ocorrer. E para isso, nós precisamos nos atentar para colocar valores neste momento que nós vamos desligar, a fim de que a gente possa ter uma vida mais feliz. É isso que Jesus nos conclamava: olha, seja bom, faça o bem, haja de acordo com as leis, haja de acordo com o que eu estou, porque ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, ninguém chega ao Pai. Então ele falava que as pessoas imprevidentes, que não estão muito preocupadas com o que vai acontecer, vão sofrer. Porque ele já nos alertava, os espíritos nos alertam que nós vamos para locais onde haverá choro e ranger de dentes. E se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade em saber o que é esse local, pode ir na internet, né, Manuel? Vai lá na internet e pesquisa lá o filme lá
do nosso querido irmão André Luiz, né, que foi lá da passagem do Chico Xavier, que foi um dos primeiros livros do Chico foram transformados numa produção de multimídia, né? Então a gente pode assistir lá o filme de André Luiz, a gente pode assistir para que a gente possa ver o espírito, muitas vezes, quando se liberta do corpo e não houve durante a vida uma preocupação em melhorar, aonde é que nós vamos parar? No enunciado desse capítulo aí no Evangelho, do capítulo 16, é contada uma historinha lá de Lázaro, que era um mendigo que rastejava na rua, que tinha o corpo todo coberto de chagas, e do rico, do mal rico, que viveu uma vida na fartura, não se lembrava de ninguém, só queria saber das coisas mais materiais, vestia-se com os melhores vinhos, as melhores roupas. E quando passou para o outro lado, Jesus narrou para nós. Quem quiser, tiver curiosidade, consulte o Evangelho, a Bíblia, procure lá. A passagem, a parábola de Jesus do mal rico e Lázaro, que nós vamos começar a ter noção do que nós precisamos a cada dia mais acelerar, colocar na nossa marcha, para que a gente possa ter uma passagem para o outro lado melhor, não é? E é dentro disso que os bens materiais, que muitas vezes nós ansiamos em ficar com eles, em tê-los, já que eles são muito importantes, que a gente não pode viver sem eles, que a gente precisa saber lidar com essa relação do que é material, da roupa, de tudo, do carro. A gente já falava, o homem pode ter tudo. Nós podemos ter tudo. Podemos ter uma Ferrari, podemos, se temos condições de adquirir, podemos ter. É pecado ou não é pecado? Podemos ter um carro, podemos, é pecado não. Pecado é o sentido, a forma que você dá para este bem material que você adquiriu. Porque tem muitas pessoas que querem morar num palácio, mas elas querem morar num palácio não é para ofertar para ninguém, para entrar lá, para usufruir, para os seus parentes, mas para dizer, eu tenho um palácio que tem 200 quartos, mas ninguém vai lá, e não é para ir, porque eu não quero que ninguém saiba o que tem lá, as minhas coisas e tudo. Você está fazendo desse bem material nada mais do que um bem material. Está fazendo um mau uso das coisas de Deus. Porque Deus, quando oferece as coisas mais materiais para nós, é para que a gente aprenda a repartir com o nosso irmão, com as pessoas, porque é isso que Jesus veio nos mostrar. A minha doutrina é de amor, é de fraternidade, é de sacrifício em favor do seu irmão. Não é para a gente levar uma vida onde a gente acha que vai desfrutar da vida. O nosso desfrute vai estar em a gente ver e conseguir fazer as pessoas que estão à nossa volta felizes. Porque é isso que a gente procura uma vida inteira, às vezes. Não é? A gente vê os jovens pulando de galho em galho, eu vou numa festa ali, eu vou no pagode ali, amanhã eu vou em tal lugar, eu vou lá. Por que a gente procura esses locais? A gente está procurando algo que a gente não sabe o que é. Que é a felicidade. Não é? A gente vai nesses locais em busca da fé. Vou lá, deve ter a pessoa, vai que eu encontro a pessoa que eu sempre estou buscando, vai estar lá amanhã, ou se não está lá, então eu vou no outro que eu vou encontrar, porque eu vou me divertir. A gente está sempre em busca de saciar em nós algo que a gente nem sabe muitas vezes o que é direito. Mas o que é isso que a gente tanto procura? É a felicidade em Deus. É a felicidade em ver uma pessoa em dificuldade e você poder estender a mão para reerguê-lo. É a felicidade de poder ajudar o seu irmão, de poder servir alguém que estava precisando, de emprestar os seus ouvidos a alguém que estava desesperado,
E muitas vezes precisava de alguém para desabafar, para não se matar. E quando a gente tem o retorno disso, a gente fala, nossa, eu nunca me senti tão bem ajudando uma pessoa. Estendendo a mão, entregando o meu melhor. Porque quando a gente vai ajudar alguma pessoa, você não está interligado a ter bens materiais, não. Porque nós temos algo muito maior que os bens materiais, que está dentro de cada um de nós, que é o amor. Que Jesus já conclamava, todos vós são luzes, que precisamos tirar o pó que está em cima e fazer brilhar. Todos nós temos esse poder. Deus permitiu que através da gente nós pudéssemos fazer o bem e fazer o mundo e as pessoas felizes. Então nós precisamos trabalhar isso, porque é isso que vai nos dar a força e as condições para a gente ascender uma situação melhor lá no plano espiritual. E aí eu vou amarrar esse conhecimento numa historinha de uma senhora que chegou numa casa espírita pedindo socorro. E aí, vai lá, o pessoal vai te ajudar lá, os amigos, os ligantes, vai lá, você vai dar certo, procura fulano, procura João, Manuel, o pessoal faz a entrevista lá, conversa com eles e tudo. Abre seu coração, faz lá a entrevista, ela passa lá no atendimento fraterno, que eles podem te ajudar. Porque às vezes nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos num pedacinho da casa de Deus na terra. Nós estamos aqui hoje num local protegido pela espiritualidade, com pessoas voltadas a nos ajudar, entregar o seu melhor, os bons espíritos, cuidando aqui desde as primeiras horas, para que a gente possa ter um ambiente harmonioso e que possa receber a boa palavra, a boa direção, o conforto, o reforço espiritual, para que a gente possa sair daqui melhor para enfrentar o mundo lá fora. Então a gente precisa ter a consciência de que nós estamos num lugar especial, um pedacinho da casa de Deus na terra. É aqui, um dos tantos espalhados no mundo. E aí essa senhora chegou lá e procurou a pessoa que dava o atendimento e abriu seu coração. Eu, uns meses atrás, pedi ao meu companheiro, meu esposo, os companheiros de hoje, que são diversos, não é? Pedi meu companheiro, eu estou sem chão, e estava sendo tão difícil isso para mim. E quando eu estava tentando me reequilibrar, um acidente de carro levou a minha joia. Meu filho, eu estou desesperado. Eu já pensei em tirar minha vida. Eu já me revoltei contra Deus. Mas encontrei uma pessoa no meu caminho, que pode ser qualquer um de nós. E ela me ouviu e disse: vai lá no grupo assistencial espírita Chico Xavier. Vai lá, que alguém pode te ajudar lá. Eu vou orar por você e eu tenho certeza que alguém vai te ajudar. Vai lá, menina. E assim ela, chegando aqui, ela se abriu a orientadora. Olha, minha situação é essa, assim. E muitas vezes, quem está ali no atendimento, mediante as dificuldades que são colocadas,
nós ficamos sem saber o que dizer para as pessoas. Mas aí a gente lembra de uma pessoa que passou pela terra e que carrega o nome dessa casa e que ele nos ensinou como nos comportar nesses momentos. Não é? Ora e pede para o guia espiritual que te acompanha, assim como ele fazia com o Emmanuel, né, Emmanuel? Emmanuel, o que eu falo para ela? O que eu faço? Que situação? E aí ele recebeu a seguinte orientação. Você vai dizer que é sua irmã? Que ela, o que pode tirar ela dessa situação? Porque ela falou, meu marido deixou uma aposentadoria, relativamente eu viveria bem financeiramente, mas eu estou sem eles e eu estou sem chão. Ela recebeu a seguinte instrução: a senhora pode separar um dinheirinho que a senhora recebe e faça uma cesta de alimentos. E essa cesta de alimentos, a senhora vai procurar uma família carente, necessitada, e vai entregar essa cesta em nome do seu esposo. Mas você vai fazer uma segunda cesta, se quiser, se puder. Faça uma segunda cesta. E essa segunda cesta, a senhora vai fazer e vai procurar uma segunda família e vai entregar em nome do seu querido filho. E se quiser e tiver condições, você vai fazer uma terceira cesta e vai procurar outra família e vai ofertar uma cesta em seu nome. Faça isso. E quando puder, volte aqui. E assim essa senhora, meio sem entender, que foi buscar uma ajuda para tantas coisas que eu estou passando. E recebo a orientação de entregar 3 cestas. Faz sentido isso? Passou 1, 2, 3 dias, ela teve um sonho e viu lá o esposo, o filho. E resolveu lembrar da proposta do médium, da orientação da casa. Falou, quer saber, eu vou mudar essa cesta. Foi para o supermercado, fez a primeira cesta, achou uma família, bateu o palmo no portão e saem algumas crianças e uma mãe, pois não. Olha, eu vim aqui cumprir uma missão. Mas não, senhora, eu vim entregar uma cesta de alimentos e quando ela falou uma cesta de alimentos, a mãe que estava ali no portão quase que desmaiou. E assim que recuperou, e as crianças ali, mãe, o que aconteceu, mãe? E ela andava. Eu já não tinha mais o que oferecer para as minhas crianças. Eu pedi a Deus que mandasse um anjo que pudesse me ajudar, me tirar dessa situação.
E a senhora me aparece aqui, entregando uma cesta para mim. E aí ela foi convidada a entrar e ficou sabendo do nome das crianças. E mandou passar o café, porque tinha café na cesta, tinha açúcar. A moça se purificou e passar o café para ela. E ficaram amigas. E foram 3 horas que ela esqueceu que os problemas dela eram os maiores problemas do mundo. Foi para casa feliz dos nossos. E assim ela se comportou. Depois de alguns dias, foi para o supermercado de novo e repetiu a cena, fez a cesta e foi entregar em nome do seu marido para uma outra família desconhecida. E as reações foram quase as mesmas. E no dia que ela foi fazer a cesta para ela falou assim: eu preciso caprichar, pois bombom, pois doce, pois o que podia colocar. E levou para uma terceira família. E ela repetiu esta situação por mais de 3 anos. 3 anos depois, naquele mesmo centro espírita, entre uma mulher com um esposo, com 2 crianças. Aqui é uma casa espírita, sim. Eu queria falar com o Manuel. Manuel? É o Manuel. Você não sabe quem é o Manuel? Não sei, eu queria falar com ele. Olha, o Manuel é aquele rapaz lá. Eu vou esperar, eu estou na sala de aula, eu vou esperar. E assim, Manuel, tem uma pessoa que quer falar contigo lá. Tá bom, vai acabar que eu vou. E assim foi feito o encontro. E essa moça chegou para ele e falou: olha, eu vim aqui para agradecer. Manuel não entendeu muito. Me agradecer. Tem motivo? Não tem motivo, sim. Este senhor que está do meu lado hoje é o meu marido. Eu era viúva, mãe de 2 crianças, e ele trata os meus filhos como se fossem deles, me respeita, me entrega o seu melhor. Mas durante mais de 1 ano e meio, graças ao Senhor, eu consegui alimentar essas 2 crianças e passar todos os períodos de maior dificuldade da minha vida. Mas eu não estou entendendo, não é o Senhor, eu tenho o nome do Senhor e eu rezo pelo Senhor todos os dias. Mas a moça falou: hoje eu trouxe meu esposo porque eu conheci e ele trabalha e a nossa vida reequilibrou. E o Senhor não vai mais precisar mandar a cesta que todos os meses o Senhor mandava para mim. E o Manuel: mas eu não estou entendendo, eu pedi para levar a cesta para você. Aí ela falou: sim, todos os meses uma senhora adentrava a minha casa e dizia: eu vim aqui para entregar uma 4ª cesta. É a 4ª cesta que eu vou entregar. E essa senhora dizia que uma cesta
ela entregava para uma família em nome do marido. A outra cesta, ela entregava em nome do filho. A outra cesta era em nome dela. E esta cesta que chegava na minha casa, ela entregava em seu nome. Ela falava que foi o Senhor que mandou entregar a cesta para mim. Então hoje eu venho agradecer. Não precisamos mais. Muito obrigado. Vou continuar rezando para o Senhor. Essa história, ela acontece sempre no caminho das pessoas que têm boa vontade para ajudar. Parece que as orientações, o abraço, o carinho que a gente entrega para o nosso próximo, que isso se perdeu, mas nunca se perde, porque um dia nós vamos receber pelo bem que a gente fez ao bem. Jesus proclamou isso. Vós, todos vós que seguirem a minha mensagem, que perseverarem no bem, receberão por isso. Aquela senhora, ela foi muito além, porque ela fez exatamente o que Jesus nos conclamava a fazer. Quando pedi para você, fulano, eu preciso que você ande 1000 passos comigo, Jesus já falava, disponha-se a dar 2000. Se alguém pedir a sua blusa, a sua roupa, entregue sua capa, entregue a túnica. Às vezes a pessoa vai chegar para ela e falar, tia, eu não tenho uma roupa, eu não tenho vestido. Aí procura trabalho. Esforce-se. Venha no bazar do centro, venha. Eu vou dar não só o vestido, mas eu vou levar o sapato para eu subir. Eu vou levar o guarda-chuva. Nós precisamos estar sempre dispostos a entregar algo a mais. Porque é assim que a gente vai se desligar das coisas mais materiais da nossa vida e saber que elas não são tão importantes. Que o importante é o que a gente entrega no nosso coração. As coisas materiais podem ser entregues, mas elas vão estar recheadas de amor, de carinho, porque uma coisa é você dar. Muitas vezes a pessoa entrega alguma coisa constrangendo a pessoa. E a outra coisa é você entregar, fazer com que a pessoa se sinta digna, valorizada e amada. E esse é o papel de quem deseja caminhar com Jesus. E ele já dizia para nós, a trajetória comigo não vai ser fácil. Quem quer caminhar comigo não vai ser fácil, porque a vida vai nos colocar em cheio. Hoje tem que entregar a cesta, tem que ir no centro, vai estar chovendo. Eu acho que eu não vou, não. A gente ainda não vai vir. Hoje é aniversário de fulano, de Beltrano e tal. Eu não vou, não. Porque se eu for no centro, eu vou chegar atrasado. E quem está aqui te esperando para receber a sua palavra? Não vale mais do que a festa? Era nesse sentido que Jesus já falava. Que a gente precisa aprender a escolher. Porque as nossas escolhas vão ser um fator fundamental para a gente ter uma vida mais feliz. Quando a gente estiver se desligando do corpo.
Nós não vamos passar por aquele processo, não posso ir agora, eu quero voltar, porque eu preciso fazer tudo que eu não fiz, é isso, eu não fiz tempo. E quando a gente começa a trabalhar no bem, trabalhar com ele, vai nos impulsionando, para que a cada dia mais a gente possa estar mais firmes no bem. Para coroar a nossa reunião de hoje, tem uma passagem que a gente aprende muito com o Chico Xavier. A gente que está começando, porque nós estamos todos começando um processo de começo nessa tarefa de servir Jesus, estamos todos iniciando. E o Chico Xavier um dia veio para São Paulo, no ginásio que eu conheço aqui debaixo aqui da Avenida dos Metalúrgicos, aqui, clube aqui, um ginásio como esse, o Chico Xavier lá em 1970 e pouco veio autografar um livro, ia ser a palestra e depois um dia de autógrafos com o Chico Xavier. E às 8 horas da manhã o Chico já estava posicionado para fazer a palestra no centro, na quadra lá do clube esportivo, porque eram muitas pessoas que queriam ver. E ele proferiu a palestra. Às 10 ele encerrou. E começaram os autógrafos das pessoas fazendo fila, comprando livro, o Chico assinando, e o Chico naquela tradicional respeito que ele tinha todas as pessoas ali, ficava ali 1, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, não interessava o tempo, mas ele ia conversando com as pessoas, atendendo, assinando ali, com todo carinho, valorizando a presença das pessoas, né? Porque a gente precisa aprender a valorizar as pessoas que vêm até nós. Então, não é passar pelo colega de trabalho, que às vezes a gente pergunta, está tudo bem, e já vai passando, e quando o cara pensa em dizer, não está tudo bem, você já está lá, me dá licença que não dá para escutar agora, e não dá confiança, né? A gente pergunta para cumprir as formalidades, mas não fica para ouvir. Vai que o cara diz que não está tudo bem, começa a desfiar o rosário para mim, eu não quero ouvir não. Perguntei por educação, a gente não precisa aprender assim. Então nós precisamos degustar as pessoas, ouvir, aprender com elas, amá-las, entregar mais tempo às pessoas. Essa é a verdadeira natureza da vida, né? E eu falei aqui o Chico Xavier, Manuel, lá em Uberaba, há muitos anos atrás, mas hoje não mudou muito não, os ônibus ainda demoram lá. Mas naquela época era um ônibus para você ir para a cidade da onde o Chico morava, era um ônibus de manhã, um perto das 11 horas, um 2 horas da tarde e o outro 5 horas da tarde. E o Chico está indo para o ponto do ônibus para voltar para o trabalho. E até o centro. Quando ele está no ponto do ônibus, que o ônibus apontou, vem correndo uma garotinha. Tio Chico, aquela criancinha vem correndo. E o Chico, o ônibus lá esperando ele, a garotinha correndo, para tio Chico. E o Chico, por isso era o Chico, dispensou o ônibus, abriu os braços e a menininha veio correndo e falou, tio Chico, eu só queria dar um beijo. E beijou ele, e ele foi embora até o trabalho. Quem ganhou nessa história? Foi ele, né? Já pensou, a gente entra no ônibus, a garotinha fica lá com toda a frustração por ter vindo nos acarinhar e a gente às vezes repete isso constantemente nas nossas ações. E aí, voltando à história do clube, o Chico foi assinando livros até sabe que horas? 1 hora da manhã.
Ele entrou para fazer a conferência, eram 8 da manhã. E já era 1h da manhã. E ele estava assinando os livros que as pessoas compraram, conversando com as pessoas. E os médiuns que trabalhavam com ele, em um determinado momento, assessoria, que pega livro, que corre aqui, que dá assistência, que organiza a fila, que faz o evento. Em um determinado momento, lá pelas 2, 3 horas da tarde, quando já todos já tinham se revezado de almoçar, isso e aquilo, alguém falou assim: gente, o Chico Xavier nem almoçou, não parou até agora, não tomou água, esse homem não... E o Chico sentado na mesa e assinando e foi atendendo. E o pessoal: Chico, mas você não vai parar, Chico. E o Chico trabalhando. Ele atendeu a última pessoa. E aí os poucos que restaram ali, porque muitos já estavam em casa dormindo, enquanto ele ainda assinava lá: Chico, Chico, mas você ficou o dia inteiro aí e não comeu nada até agora. A resposta do Chico para as pessoas: gente, o amor alimenta. Só podia vir do Chico essa resposta. Quando nós estamos envolvidos numa tarefa de amor, não tem hora, não tem comida, você vai, e você vai, e você vai aqui, tem que fazer aquilo lá agora, e você vai, porque você está numa tarefa de amor. E o amor, ele alimenta, ele dá energia, ele mata a fome. Então nós precisamos começar a viver essa atmosfera de amor. É isso que nós precisamos, tá bom? Fiquem com essa mensagem. Muito obrigado por ter nos ouvido. Quando precisar do Fábio, o Fábio estará aqui. Sempre que chamar, estarei aqui, tá bom? Que Deus nos fortaleça e que possa ter misericórdia de todos nós. Gratidão, Fábio. Gratidão a todos vocês. Agradecer. Obrigado, Fábio, pela palestra, né?